Sabe aquela sensação? Aquela clareza mental que vem depois de uma boa corrida ou de um treino? Por muito tempo isso foi algo que a gente sentia na pele, mas, sinceramente, não entendia muito bem como funcionava. Agora, finalmente, a ciência está começando a revelar o segredo por trás dessa conexão tão poderosa entre o corpo e a mente. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é fascinante. Como é que o simples ato de contrair os músculos pode melhorar a memória, o humor e até proteger o cérebro contra doenças neurológicas? Parece mágica, mas é pura biologia. Pensa assim, é como se estivesse rolando uma conversa constante e secreta entre os músculos e o cérebro. Só que, claro, não é uma conversa com palavras, é uma linguagem química super sofisticada. E é exatamente essa comunicação que a gente vai decifrar agora. Ok, vamos lá. A primeira grande revelação, o ponto de partida de tudo, é que os nossos músculos são muito mais do que só motores que nos fazem mexer. Eles, na verdade, funcionam como órgãos endócrinos. Sim, eles conversam com o resto do corpo. E qual é a língua que eles falam? São essas moléculas aqui, as exerquinas. Pensa nelas como se fossem mensagens, tipo e-mails ou zap, que os músculos disparam toda vez que a gente se exercita. E essas mensagens levam instruções vitais para outros órgãos, principalmente para o cérebro. Então, essa ideia de que o músculo esquelético é um órgão endócrino, nossa, isso muda tudo. Ele não só movimenta a gente, mas também produz e libera substâncias que regulam a nossa saúde no corpo inteiro. É uma mudança de paradigma total. Certo. Então, quem são os principais mensageiros nessa conversa toda? Vamos conhecer aqui os protagonistas dessa história. Primeiro, temos o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele é tipo um superfertilizante para os nossos neurônios. Ele não só ajuda os neurônios a sobreviverem, como também fortalece as conexões entre eles. E são essas conexões, as sinapses, que são a base de toda a nossa aprendizagem e memória. Depois, vem a irisina. Essa aqui é multitarefa de verdade. Ela combate a inflamação no cérebro, age como uma faxineira removendo proteínas tóxicas, tipo as placas beta-amiloides ligadas ao Alzheimer, e ainda por cima estimula o nascimento de neurônios novinhos em folha. Aí temos também a catepsina B. O papel dela é curioso porque, olha só, depende do contexto. Num cérebro saudável, ela está ligada a mais BDNF, aquele construtor que a gente viu, mas em cenários de doença, ela pode acabar piorando a inflamação. É uma molécula de duas caras, digamos assim. A interleucina 6, ou IL-6, é outro exemplo bem complexo. Quando os músculos liberam ela durante o exercício, ela funciona como um sinal de energia e tem um efeito anti-inflamatório. O problema é quando os níveis de IL-6 ficam cronicamente altos no corpo sem exercício. Aí é um sinal de inflamação prejudicial, ou seja, o contexto aqui é tudo. E por último, o IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina 1. O nome já entrega, né? Ele tem a ver com o crescimento, mas não só dos músculos. No cérebro, ele tem um papel fundamental, apoiando a saúde dos neurônios e protegendo as células que produzem dopamina, aquelas que são super importantes e que são afetadas na doença de Parkinson. Certo. Então, os músculos liberam essa equipe de mensageiros poderosos. Mas como é que eles chegam no destino final? A jornada deles, acredite, não é nada simples. Basicamente, o mapa da viagem é este aqui. O exercício é o gatilho. Ele libera as exerquinas na corrente sanguínea, que funciona como uma grande autoestrada biológica. Elas viajam pelo corpo e, quando chegam no cérebro, entregam suas mensagens cruciais. Construir novos neurônios, acalmar a inflamação, otimizar a comunicação, todo o pacote. Só que tem um grande obstáculo no caminho. O nosso cérebro é mega protegido por uma fronteira super seletiva, a barreira hematoencefálica. Ela funciona como um segurança de boate muito rigoroso, decidindo o que pode e o que não pode entrar no sistema nervoso central. E é aqui que a ciência ainda está explorando. Como essas moléculas furam esse bloqueio? Basicamente, existem duas teorias. Algumas talvez tenham um passe VIP e consigam entrar direto. Outras, quem sabe, batem na porta e pedem para as células da própria barreira passarem um recado adiante. A verdade, muito provavelmente, é uma combinação dessas duas estratégias. Então, vamos ao que interessa. Por que essa conversa entre músculo e cérebro é tão importante? Simples. Porque ela tem um potencial terapêutico gigantesco para combater algumas das doenças neurológicas mais difíceis que a gente conhece.
Vamos começar pela doença de Alzheimer, que a gente sabe que é caracterizada pelo acúmulo daquelas placas tóxicas e pela perda de conexões entre os neurônios. Nesse cenário, as exerquinas agem em várias frentes. A irisina, como a gente viu, dá uma força para as células de suporte do cérebro fazerem uma limpeza nessas placas beta-amiloides. O BDNF entra em cena para reconstruir e fortalecer sinapses que foram danificadas. E o IGF-1 também ajuda nessa faxina geral. É um trabalho em equipe. Agora, falando da doença de Parkinson, que envolve a morte daqueles neurônios que produzem dopamina, o que leva aos problemas de movimento. No Parkinson, as exercinas são tipo guarda-costas desses neurônios que estão mais vulneráveis. A irisina combate a inflamação que acelera a doença e ainda melhora o sistema de reciclagem da célula para eliminar as proteínas tóxicas. E o BDNF? Bom, ele oferece aquela camada extra de proteção contra os danos. Mas o impacto não para nas doenças neurodegenerativas, não. Essa conversa músculo-cérebro também é absolutamente fundamental para a saúde mental. Em condições como depressão e ansiedade, o que a gente vê muitas vezes é uma base inflamatória e circuitos cerebrais que estão meio travados. As exerquinas liberadas pelo exercício ajudam a resetar esses sistemas. Elas diminuem a inflamação e promovem mais flexibilidade nos circuitos que regulam o humor, o que pode aliviar muitos sintomas. No fim das contas, o que tudo isso mostra é que se exercitar é muito mais do que só queimar calorias ou ficar mais forte. É, na verdade, uma forma de enviar mensagens bioquímicas que otimizam e protegem nosso cérebro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora para o futuro. Será que, se a gente conseguir entender essa linguagem perfeitamente, um dia seria possível replicar os benefícios do exercício numa pílula? A pesquisa com as exerquinas talvez não só incentive mais gente a se mover, mas, quem sabe, pode abrir as portas para terapias completamente novas para o cérebro. É algo para se pensar.